Aqui em nosso encontro marcado, seja muito bem-vindo ao Jornal Jangadeiro. É isso, uma ótima noite para você. É um prazer tê-los aqui com a gente. Vamos, que tem muita notícia pela frente. 3 mulheres foram assassinadas de forma brutal em menos de 24 horas aqui em Fortaleza. Uma delas na tarde de hoje. Foram cerca de pelo menos 6 disparos de armas de fogo contra essa mulher. O outro caso foi no Espigão da Barra do Ceará. Suspeitos armados teriam se aproximado das vítimas por meio de uma embarcação. Duplo homicídio que choca a população da Barra do Ceará. Inclusive, esse caso pode ter motivado uma tentativa de chacina. A polícia saiu em diligências para capturar o homem suspeito dessa tentativa de chacina. Ele está aqui e foi autuado por associação criminosa e também tentativa de homicídio. E uma espécie cearense ameaçada de extinção voltou a se reproduzir na Ibiapaba após 114 anos. É o periquito cara suja. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Jangadeiro. É isso, e tem campanha de alerta aos condutores e motociclistas sobre os riscos do excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes graves e fatais nas vias. Acompanhe. Antônio José, motociclista frequente nas ruas de Fortaleza, demonstra consciência da necessidade de prudência ao trafegar. Só substituir que a minha já estava meio velha, já estava quebrando. E é uma coisa que salva a vida, né? E principalmente a parte do pescoço. Essa atitude de cuidado com o motociclista está sendo um ponto muito positivo. Graças a Deus, eu aprovo. José Lima, cobrador, se prepara para pegar a estrada. Antes de iniciar a viagem, faz questão de instalar a antena corta-pipa na moto dele, um item de segurança essencial. Tem muito motorista que não tem responsabilidade, né? No caso, a gente que está indo para o interior agora, né? Já é muito bom, já, viu? Você está aproveitando para instalar aí a antena, né? O que o senhor acha? Estão colocando aí para um negócio desse fio também, né? Que o pessoal solta muito, né? A instalação de antenas corta-pipa é uma das ações iniciais da campanha Maio Amarelo deste ano. Com o tema central, Desacelere seu bem maior é a vida. Os órgãos de trânsito unem esforços para sensibilizar os condutores sobre a importância de adotar comportamentos seguros. Das 184 mortes registradas no trânsito de Fortaleza só no ano passado, 55% foram motociclistas. Por isso, nesse início de campanha do Maio Amarelo, eles são foco, recebem as orientações dos agentes de trânsito, visando reduzir os acidentes e promover comportamentos seguros nas vias. Teremos ações educativas com blitz voltadas para isso. Nós também iremos fazer algumas ações educativas nas escolas, porque também a gente sabe que é importante que a criança já comece a aprender de infância a importância do respeito à vida e do respeito ao trânsito. E também iremos fazer uma ação dentro do JF, junto com as pessoas que tiveram acidentes, para mostrar realmente a necessidade que elas precisam ter de conscientização. Que, infelizmente, a velocidade é um dos motivos de maior causa de acidentes fatais no trânsito. Além das ações de conscientização e da instalação de antenas corta-pipa, a campanha também utiliza um impactante recurso visual. Motocicletas danificadas em acidentes foram expostas para alertar a população sobre as consequências da imprudência. A ideia de trazer algumas motos destruídas foi justamente para impactar e as pessoas sentirem que, poxa, peraí, vamos pensar de novo. Será que vale a pena a gente fazer esse sacrifício no trânsito, colocando em risco a nossa vida? Quem perde são as pessoas que ficam, certo? Que vão sentir saudade, não vão ter seu pai de volta, não vão ter seu marido de volta, não vão ter a pessoa amada de volta. A AMC, a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual estão unidos em um objetivo comum: salvar vidas no trânsito. Nosso maior bem é a vida do condutor, é a vida do ciclista, do pedestre, do motociclista, e o Maio Amarelo vem para isso, conscientizar e educar a todos esses usuários das rodovias municipais, federais, estaduais, para que tenham uma consciência para cumprimento das leis de trânsito. Nós vamos fazer distribuição de folders, vamos mostrar, tentar conscientizar o cidadão para essa nossa campanha, e essas ações vão ser pontuais e vamos estar atuando em todo o estado do Ceará.
É isso, consciência sempre, porque o importante não é chegar mais rápido, e sim chegar, tá? Sem nenhum acidente. Por favor, tá? Agora deixa eu te mostrar o trânsito aqui na região da Parangaba, bem ali no entorno do terminal da Parangaba. Você conhece bem a Silas Munguba, pertinho ali do shopping? Pois é, um engarrafamento grande no sentido terminal, tá? Olha só, tudo vermelho, o trânsito aqui bem vermelho com amarelo aqui nessa região da Parangaba. Germano Frank está complicada também na ida em direção ao terminal, tá certo? Outro ponto de Fortaleza que tem congestionamento que a gente começa a perceber aqui, no Montese, tá? Alberto Magno está bastante congestionada nesse momento, você vê aqui comigo na tela, tá oscilando um pouco, mas ali na região da Alberto Magno está bem complicado, e também na rua Isaê Boris, muito trânsito. Então você que está circulando pela Parangaba, pelo Montese, fica de boa, tá? Não adianta ficar estressado não, porque o trânsito está lento, vai demorar um pouquinho a chegar em casa, mas chegue em paz, chegue em segurança. É isso, o governo do Ceará anunciou hoje a ampliação do programa Vai e Vem. Agora, os desempregados que estão à procura de trabalho formal também vão ser beneficiados com passagens de ônibus de graça. Um dia depois do feriado do trabalhador, uma boa notícia para as pessoas que procuram emprego com carteira assinada na região metropolitana de Fortaleza. Elas já podem solicitar o cartão do programa Vai e Vem, que dá direito a 40 passagens gratuitas por mês no transporte público intermunicipal, incluindo ônibus, vans e metrô. Uma forma de facilitar a vida dos desempregados na hora de tentar uma vaga no mercado formal. Nós queremos garantir o direito de poder ir até a empresa e com isso você não pagar essa passagem nem de ida nem de volta, para você garantir a sua vaga de emprego. Você é de Calcaia, vem trabalhar em Fortaleza, ou é de Fortaleza, vai trabalhar em Horizonte, ou de Horizonte vai trabalhar em Pacajus. Você poderá ir até outra cidade sem pagar a passagem, 40 passagens por mês. Depois de 10 anos se dedicando ao lar, Clarice quer voltar a trabalhar fora. Ela mora em Maracanaú e tenta um emprego em Fortaleza. Já saiu do Cine do Centro com o cartão Vai e Vem nas mãos. Isso vai ajudar muito na economia de casa. A gente que é autônomo, né? Às vezes não tem como pedir emprestado e 12, 13 reais a pessoa não tem, o pai de família não tem, né? Isso já vai ajudar bastante. Procurar um emprego, abrir essa porta, se locomover realmente. Para ter acesso ao benefício, basta ter mais de 18 anos de idade, estar desempregado e morar em qualquer cidade da região metropolitana de Fortaleza. A estimativa do governo do estado é atender cerca de 30 mil pessoas. A partir de hoje, elas já podem procurar uma das unidades do CineDT para solicitar o cartão. Em 4 delas, a emissão é feita na hora. Na unidade do Antônio Bezerra, na unidade da Messejana, na unidade do Centro, essa que nós estamos, e na unidade de Maracanaú. Nas demais, o trabalhador vai também ser atendido, coletada a biometria no mesmo dia, e ele recebe em até 5 dias úteis o cartão na sua residência. Nós vamos fazer uma atualização cadastral, vamos verificar essa condição de desemprego dele e a partir daí ele está apto a receber o cartão. O programa foi criado em 2023, atendendo primeiros estudantes. Essa nova fase viabiliza o deslocamento de trabalhadores em busca de emprego. Por conta do custo mais elevado das passagens, muitas pessoas desistiam. Todos os dias, trabalhadores ou não conseguem buscar o emprego ou não conseguem ir na entrevista de emprego por não ter uma passagem. E quando se fala na região metropolitana, isso se agrava. A passagem na região metropolitana chega a alguns lugares a 17, 20 reais. Então isso é um peso no bolso do trabalhador que já está numa situação de vulnerabilidade, que é o desemprego. O benefício tem duração inicial de 6 meses. A Dailton já garantiu o cartão dele. Aquele dinheirinho que você já tem para pagar essa passagem, você já vai lanchar, já vai tirar uma share, já vai para a Lan House. Muito bem incentivo do governo do estado. Realmente uma excelente iniciativa, tomara que todo mundo aí faça um bom uso para conseguir aquele tão sonhado emprego, viu? Mas deixa eu mudar de assunto, porque hoje à tarde, um DJ conhecido como William morreu lá em Martinópole. Ele estava nesta casa aí quando ela começou a pegar fogo. E aí ninguém sabe ao certo qual foi o motivo do incêndio. E aí logo que a fumaça apareceu, vários moradores correram, tentaram ajudar, a polícia inclusive foi chamada ao local, mas ele foi encontrado morto em um dos cômodos. Você vê aí a fotografia do William, infelizmente perdeu a vida nesse incêndio, ainda sem as causas definidas, mas certamente a perícia foi acionada para poder fazer todos os levantamentos e descobrir o que aconteceu por lá. Mas como a gente vê aí nas imagens, o DJ
parecia ser uma pessoa bastante querida, muita gente na frente da casa tentando ajudar, tentando tirar esse rapaz lá de dentro, mas infelizmente não foi possível. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e os amigos. É isso. Agora, gente, um caso absurdo, muito, mas muito absurdo, que aconteceu na tarde de hoje. Uma mulher foi assassinada dentro de um ônibus do transporte urbano. A Lohane Mendonça esteve no local e traz pra gente agora todos os detalhes. Uma boa noite para você. Lohane, conta pra gente, tintim por tintim, sem esconder nada. Oi, Fagata, boa noite para você, boa noite, Julião, a todos que acompanham o Jornal Jangadeiro. Conto sim, Fagata, hoje no início da tarde, assim que a nossa equipe recebeu a informação de que haveria um homicídio, nós nos dirigimos até o local. Isso aconteceu na Avenida Sargento Hermínio e a vítima é uma mulher de 37 anos. Eu já gostaria de mostrar as imagens que nós conseguimos do circuito interno do ônibus, do coletivo que ela estava, que é o ônibus que faz a linha Sargento Hermínio Centro, seguindo para o terminal do Antônio Bezerra. As imagens mostram o ônibus já trafegando pela Sargento Hermínio e um detalhe chama a atenção, que a gente pôde perceber também coletando informações no local, é que 2 homens de bicicleta já aparecem entrando na avenida na frente do ônibus. São esses 2 homens de bicicleta que ainda não foram identificados nem localizados os responsáveis por esse assassinato. Então, quando a mulher vai subir no ônibus, ela sobe atrás de um homem e eles já atiram contra ela. Foram pelo menos 6 disparos de armas de fogo e ela faleceu no local. É claro que as primeiras informações que nós coletamos eram muito preliminares e desde quando aconteceu o fato até agora, atualizações já chegaram para a nossa equipe de produção. Então é uma mulher de 37 anos, ainda não identificada formalmente, que já tem passagens por lesão corporal, roubo à pessoa e furtos. Ela foi morta por disparos de armas de fogo. Como nossa equipe conseguiu chegar ao local para acompanhar as primeiras horas do trabalho da Polícia Civil, da Perícia Forense, nós podemos coletar ali algumas informações que podem, inclusive, até ajudar também nas investigações. Existe câmera de segurança de alguns estabelecimentos do local que podem auxiliar também a Polícia Civil a investigar e elucidar esse caso. Vamos ver, então, como é que foi que tudo aconteceu logo após esse assassinato. Estabelecimento próximo à parada de ônibus onde essa mulher foi executada vão auxiliar nas investigações desse homicídio que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. Conversando com alguns moradores aqui do entorno da Avenida Sargento Hermínio, conheciam ela, mas não quiseram se identificar, não quiseram gravar a entrevista. Ela seria identificada apenas como Tassiane e seria, de acordo com os moradores, usuária de drogas, estaria vivendo na rua. O que aconteceu foi que ela pegou o ônibus em uma parada anterior e 2 homens de bicicleta, cada um em uma bicicleta, seguiram o coletivo até que ele parasse e um dos 2 efetuasse os disparos. Foram cerca de pelo menos 6 disparos de arma de fogo contra essa mulher. Uma das bicicletas ficou pelo caminho, ficou quebrada pelo caminho. Os 2 fugiram em apenas uma, rumo à Avenida Bezerra de Menezes. Ainda não há informações sobre a motivação desse crime, se seria um feminicídio, se seria uma execução, ainda não se sabe. A Polícia Civil vai investigar para apurar melhor os fatos e dar uma resposta à família, que chora a perda agora dessa mulher, que com certeza tem familiares que vão ficar na saudade. Uma investigação mais profunda vai dizer quem de fato ela é, a identificação formal dessa mulher e a motivação desse crime brutal. Ela foi assassinada com pelo menos 6 disparos de armas de fogo dentro de um coletivo que faz a linha Sargento Hermínio Centro, indo ao terminal do Antônio Bezerra.
é possível que a gente tenha visto algumas imagens de pessoas chorando, desesperadas no local desse crime. São familiares dessa mulher, identificada apenas como Tassiane. Nós conversamos com alguns moradores ali que não quiseram gravar entrevista, não quiseram se identificar, mas disseram conhecer essa mulher, que já teria morado ali naquele entorno, conheciam a história dela, então os familiares chegaram logo após identificar, claro, ficaram muito abalados, então os familiares ainda estão muito abalados com essa perda. O Sindônibus enviou uma nota confirmando o fato, mas não há informações sobre outras pessoas lesionadas. Então, até o momento, não temos informação se outras pessoas foram atingidas por disparos de armas de fogo. A Secretaria de Segurança Pública investiga, mas a principal linha de investigação, de acordo com a polícia, é de que isso tenha sido uma execução motivada por dívidas de drogas. Claro que isso a polícia investiga, é a linha de investigação que a polícia está seguindo primeiramente, mas só depois de analisar os fatos, de encontrar esses responsáveis, de ouvir testemunhas e os próprios executores, os próprios criminosos, é que vai se chegar então à conclusão e elucidação desse fato. Lohane, eu agradeço você, acredito que a polícia não vai ter dificuldade nenhuma em identificar esses dois aí, até mesmo porque estavam sem máscara, sem nada, chegaram na maior cara dura e fizeram o serviço como fala-se na linguagem deles. Eu agradeço você e mais tarde você volta com outro Vivo. Obrigado. É isso, e olha, foi uma sexta-feira, um fim de quinta-feira, início de sexta-feira bastante violento para as mulheres aqui em Fortaleza. Olha essa, 2 irmãs foram executadas a tiros no Espigão da Barra do Ceará, viu? As vítimas, que eram influenciadoras digitais, estavam com amigos no local quando foram surpreendidas por homens armados que vinham, sabe de onde? Do mar, em uma embarcação. Natan Mota traz agora todos os detalhes desse caso. A equipe de jornalismo da TV Jangadeiro chega ao calçadão da Vila do Mar, no bairro Barra do Ceará. Aqui, agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para o que se tornou uma cena de duplo homicídio. A área que foi isolada já a partir da entrada desse espigão é agora o local onde agentes da perícia forense do Ceará e também policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa devem desenvolver os trabalhos investigativos, com o objetivo de tentar compreender as circunstâncias, o motivo e a forma como 2 jovens foram executadas. A primeira delas, Beatriz, uma de 2 irmãs. Beatriz, que teria perdido uma criança há cerca de 3 semanas, estava gestante, acabou perdendo o bebê há cerca de 3 semanas, foi a primeira a perder os sinais vitais. Morreu logo após ser atingida na ponta do espigão aqui da Barra do Ceará. Já Bianca, uma outra vítima, também irmã, a segunda de 2 irmãs, foi socorrida para a unidade de pronto atendimento do Cristo Redentor, a UPA do Grande Pirambu. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade de saúde. As 2 eram, segundo a população aqui no local, digitais influenciadoras que faziam da sua rotina seu meio de vida. Uma forma de gerar entretenimento, gerar conteúdo, era a forma como as 2 sobreviviam. Na tarde, no finalzinho da tarde dessa quinta-feira, as 2 estariam na ponta do espigão, na companhia de um grupo de amigos, curtindo o pôr do sol, um local paradisíaco que é a Barra do Ceará. Infelizmente, inacessível para muitas pessoas que têm o medo do cenário de insegurança, área crítica da segurança pública que é esse local. As circunstâncias do crime são mais impressionantes ainda. Segundo o que conseguimos apurar aqui no local, suspeitos armados teriam se aproximado das vítimas por meio de uma embarcação. Um barco teria sido utilizado neste homicídio. Agora, os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ligados também à Perícia Forense do Ceará, devem logo mais chegar nesse ponto para entender as circunstâncias de um duplo homicídio que choca a população da Barra do Ceará e, por que não dizer, da Grande Fortaleza. Chocou demais, gente. E após a morte das irmãs influenciadoras, que acabamos de mostrar, uma tentativa de chacina aconteceu na Barra do Ceará,
Um suspeito foi preso e, inclusive, ele era namorado de uma das vítimas. O Esmênia Lopes acompanhou esse caso e mostra agora pra gente. Agentes de segurança pública do Comando de Policiamento Choque, aqui próximo ao 7º Distrito Policial, na Barra do Ceará. O que aconteceu para que esse reforço policial fosse realizado aqui nessa região? Um homem suspeito de participar de uma tentativa de chacina aqui no Grande Pirambu está detido nesta unidade policial. Ele, identificado como Antônio Victor Araújo, conhecido como Moscou, teria atirado em uma das vítimas. Pelo menos 5 pessoas foram baleadas numa comunidade conhecida como Morro do Cruzeiro. Estaria acontecendo ali um campeonato quando homens armados chegaram ao local e dispararam contra as vítimas. 4 pessoas estão em estado grave de saúde no Instituto Doutor José Frota. As informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social são de que um homicídio doloso é investigado, principalmente nas circunstâncias que aconteceu. Muitas pessoas baleadas. O Moscou, que está detido aqui neste distrito policial, ele foi reconhecido por uma das vítimas. Um vendedor de churros disse à polícia de que Moscou teria baleado ele. Ele informou à polícia que Moscou foi o autor do disparo contra ele. A polícia saiu em diligências para capturar o homem suspeito dessa tentativa de chacina. Ele está aqui e foi autuado por associação criminosa e também tentativa de homicídio. Esse atentado, onde 5 pessoas teriam sido baleadas aqui no Grande Pirambu, de acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, aconteceu na madrugada de hoje. Violência terrível, hein? E olha, nós mostramos ontem aqui no JJ o caso do duplo homicídio em São Benedito, em que os criminosos invadiram a casa das vítimas e executaram o casal. Flávio Roveri atualiza agora pra gente com mais informações sobre esse caso. 3 suspeitos presos por suspeita de participação no duplo homicídio ocorrido ontem nas primeiras horas da manhã no município de São Benedito. A gente noticiou aqui ontem que esse casal teve a casa invadida e os 2 foram executados a tiros de grosso calibre. As vítimas foram identificadas como João Guilherme de Medeiros Alves, 20 anos de idade, e Kessia Vitória Ferreira de Albuquerque, também 20 anos de idade. O João Guilherme já tinha antecedentes criminais por homicídio. Bom, os policiais militares do Raio fizeram as prisões, aliás, ainda ontem, né, mesmo dia do crime. E além das prisões, também foram apreendidos alguns materiais ilícitos, né? Por exemplo, uma pochete com revólver calibre 32, munições e crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Os 3 foram encaminhados à delegacia de São Benedito e foram colocados agora à disposição da Justiça. É isso. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará apura o caso que ocorreu em Sobral, em que uma adolescente de 13 anos foi agredido fisicamente e ameaçado por um médico durante um jogo de futebol num condomínio lá da cidade. Acompanhe. Meninos brincam em uma quadra poliesportiva de um condomínio em Sobral, quando o homem aparece na imagem com um garoto ao lado. Ele chega perto da vítima, de apenas 13 anos, e empurra o garoto. O menino levanta, mas mesmo assim, o homem persiste nas agressões e o garoto corre. O homem é um médico ginecologista bastante conhecido na cidade. Testemunhas disseram não saber o motivo que o levou a ter esta atitude. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança informou que apura as circunstâncias de um crime de lesão corporal contra a criança de 13 anos. O médico, apesar de conduzido à delegacia de Sobral, não foi preso. Agora fica a cargo da polícia investigar. E olha, uma operação conjunta entre a polícia e a Receita Federal apreendeu 36 quilos de pasta base de cocaína em uma transportadora aqui de Fortaleza, tá? E a droga estava camuflada em uma encomenda inusitada. É isso, Rômulo Magalhães aqui com a gente para trazer as informações. Boa noite para você. É isso mesmo, Julião, boa noite para você, Fagata, e a todos que estão nos acompanhando. Meu amigo, 36 quilos
de pasta base de cocaína, né, através aí desse trabalho conjunto entre Receita Federal e o COTAN da Polícia Militar. Esse material foi apreendido. E um detalhe que chama a atenção é que este material estava escondido em um fundo falso aí de uma caminhonete, né, que estava transportando aí esse material, que foi possível ser localizado graças também ao apoio, ao trabalho dos cães farejadores. Eles conseguiram localizar onde estava esses 36 quilos de pasta base de cocaína, né? Essa carga contendo a droga foi enviada de Goiânia e tinha como destino a capital cearense. Foi avaliada em mais de R$1.600.000. Detalhe que chama a atenção também é o valor, né? Porque além da cocaína, né, da pasta base de cocaína, outros materiais estavam sendo transportados aí por esta caminhonete, né? Essa caçamba, vamos dizer assim, porque o material estava lá, nessa caçamba, né? O fundo falso de uma caçamba da caminhonete. O entorpecente foi entregue às autoridades policiais que, consequentemente, posteriormente, vão realizar aí os procedimentos necessários, né? Os procedimentos criminais. A gente lembra também que a Receita Federal ela faz um trabalho contínuo, né, para identificar também esse material ilícito, que é justamente fruto de atividades de organizações criminosas. Eu volto com vocês no estúdio. É isso, Rômulo, é muita droga, porque a pasta base é aquilo mais puro, depois vai ser desdobrado com outros elementos que para fazer vender e para fazer lucrar mais. Mas o muito inusitado, Rômulo, é que essa parte da caminhonete era uma encomenda, tá? Não era o carro como um todo. Coloquem as imagens para a gente perceber. Era somente a peça de trás da caminhonete que estava sendo como uma encomenda sendo transportada. Estava nessa transportadora. Era como se fosse uma peça. E aí quem enviou recheou falso, com a pasta base no fundo falso aí dessa caminhonete. Impressionante realmente. Parabéns aos agentes caninos que têm um faro apurado aí para trazer toda essa ação policial e tentar tirar de circulação essas pessoas que tanto têm feito mal à nossa sociedade. Rômulo, obrigado pelas informações. Gente, a situação está insustentável. Mais um entregador por aplicativo foi vítima de roubo de veículo. As câmeras de segurança flagraram a ação criminosa aqui no Conjunto Polar, na Barra do Ceará, aqui na Terra do Sol. Pode soltar. O motociclista que trabalha como entregador por aplicativo chega à residência e espera o cliente. Nesse momento de espera, é abordado por criminosos. Em outra imagem, é possível ver o homem correndo com o capacete na mão. O cliente que aguardava a entrega também corre. O crime aconteceu na noite de quinta-feira no Conjunto Polar, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Era por volta das 9h40 quando tudo aconteceu. A vítima registrou o boletim de ocorrência e a delegacia especializada investiga o caso. As imagens devem colaborar com as investigações para identificar e capturar os suspeitos. Jaguaretama se despediu aí dos 5 moradores que perderam a vida em um acidente de carro. Entre eles, o presidente da Câmara Municipal. A Lohane Mendonça volta com os detalhes para a gente para falar como foi a movimentação na cidade hoje. Está com você, Lohane. Fagata, uma cidade inteira em luto, né, por causa dessas 5 mortes que chocaram toda a população de Jaguaretama. Só lembrando, essas 5 pessoas saíam de Fortaleza, sentido interior. O vereador Toninho de Salomão, conhecido, presidente da Câmara Municipal de Jaguaretama, seguia então nesse trajeto. Quando tentou fazer uma ultrapassagem, não conseguiu fazer essa ultrapassagem, puxou para o acostamento. Infelizmente vinha um caminhão no sentido contrário, que teve a mesma ideia e acabaram se colidindo, o carro com o caminhão, um acidente fatal. Todos 5 morreram na hora. Só lembrando o nome das 5 pessoas, além do vereador, ainda tinha outras 4. Fernando Antônio Freitas Ferreira, o vereador, presidente da Câmara Municipal, a Francisca Damires Borges Santiago, enfermeira e servidora, Francisca da Conceição Borges, também servidora aposentada e mãe da Damires, o Lucas Lemos da Silva, um morador, e Antônio Marcos Souza Cirilo, também morador. E hoje aconteceu então o velório desde ontem, né, desde a madrugada, na verdade, porque o primeiro corpo que chegou
aconteceu lá no ginásio poliesportivo, onde todos os 5 foram velados, um velório conjunto. O primeiro corpo que chegou foi o do Toninho do Salomão, por volta de 2 horas da manhã. Às 8, então, aconteceu uma missa de corpo presente, mas o vereador foi recebido com muitos aplausos. Inclusive, algo que chama muito nossa atenção é que foram muitas pessoas, muitos carros, muitas motos, uma multidão realmente se juntou para se despedir dos 5 conterrâneos. Era tanta gente, Fagata, Julião, que as ruas ficaram interditadas, várias ruas ficaram interditadas, porque as pessoas realmente quiseram se despedir, prestar suas últimas homenagens aos moradores de Jaguaretama. O vereador, muito aplaudido, muito querido na cidade, foi homenageado também com repente. Repentistas fizeram essa homenagem para ele. A gente pode acompanhar um trechinho. Jaguaretama de luto e as lágrimas banhando o chão, se despedindo de Lucas, Damires e Conceição, de Marcos, eletricista, e Toninho de Salomão. Lágrima molhando a feição, do rosto uma lágrima cai. Toninho deixou a câmara e pra outro lugar se vai. Encontrou seu irmão e tá conversando com o pai. A tristeza já não sai, a saudade é matadeira. A gente observa que não apenas o Toninho do Salomão que recebeu essa homenagem, mas os 5, merecidamente, né? Porque essas 5 pessoas realmente foram muito queridas e merecem essa homenagem. Por falar também em homenagem, as 2 servidoras, a Damires e a Conceição, também foram homenageadas de uma forma diferente. O cortejo passou em frente ao posto de saúde ao que elas serviram, né, por muito tempo, serviram aí de forma efetiva à população. Então, realmente, muita gente envolvida nesse velório, muita gente de coração doído, claro, uma cidade inteira perde 5 pessoas dessa forma, de forma tão trágica e inesperada. Às 8 da manhã teve essa missa de corpo presente, depois de todas essas homenagens e um cortejo bem movimentado, né, com muitas pessoas. Todos seguiram então para o sepultamento. A cidade continua em luto. A gente lembra que o município decretou um luto oficial de 7 dias em homenagem aos 5 conterrâneos que perderam a vida nesse acidente trágico. É isso, Lohan. Deixa eu fazer uma rápida observação aqui. O Marcos, há 45 dias, ele sofreu um acidente de moto, bateu num animal, pumba, ficou totalmente quebrado. Veio para Fortaleza para fazer um tratamento, estava ótimo, estava tranquilo, estava sereno. Aí ele pegou carona aí com o presidente da Câmara, com o vereador. E na volta, infelizmente, aconteceu esse acidente e ele morreu. A Conceição também vinha para um tratamento médico em Fortaleza e trouxe a filha da Mires, que é enfermeira. Na volta, as 2 morreram. O Lucas, que é enteado, filho, né, vamos dizer assim, aí do presidente da Câmara, mora aqui em Fortaleza, pegou uma carona para ver a mãe, que estava lá na cidade, em Jaguaretama, e infelizmente também morreu. Agora a gente pode soltar a imagem, por gentileza, da despedida. Lá no cemitério, a gente tem também essa imagem aí, na qual os corpos foram enterrados. Isso era por volta, mais ou menos, de umas 11 horas da manhã de hoje. Ou seja, todos eles foram enterrados aí no cemitério da cidade, no cemitério público da cidade. Realmente, a cidade de Jaguaretama, literalmente, ela parou. Foram muitas pessoas de todos os municípios vizinhos, até mesmo porque os 5 eram queridos demais, sabe? Eu conversei com alguns amigos que eu tenho por lá, enfim, radialistas, e o motivo de tanta sensibilidade, de tanta dor, foi em função do que eles prestaram aí para a cidade. É basicamente isso daí. Lohane, eu agradeço aí a sua atenção. Esse não é o momento ideal, mas eu não posso deixar de parabenizar pelo seu aniversário hoje. Muita saúde, muita paz. Eu sei que segunda-feira você já estará de férias, né? Estou sabendo que você vai para a Europa. O Julião também está mandando um abraço para você.
e que seja feliz nos seus 30 dias. E ele também vai sair de férias na segunda. É isso. Vai lá. É isso, parabéns pra você, viu, Lohane? Sei que você tá escutando aí, felicidades e vida longa. E olha, deixa eu mudar de assunto, porque armas de fogo e drogas foram apreendidas pela polícia no bairro do Expedito, em Sobral. Olha só onde esse material foi encontrado. Quem conta pra gente é Rômulo Magalhães. A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, apreendeu armas de fogo durante uma ação que foi realizada no bairro Dom Expedito, em Sobral, na região norte do Ceará. A ocorrência teve início por volta das 9 da manhã, após o recebimento de uma denúncia anônima que indicava que um imóvel localizado na rua Calbi Vasconcelos estaria sendo utilizado para ocultar armas de fogo. No local indicado, as equipes constataram que se tratava de um terreno murado com características, pessoal, de abandono. O acesso ao espaço era feito por meio de um portão pertencente a uma casa vizinha, onde o denunciado acabou sendo localizado pelas equipes do raio. O homem recebeu os policiais e autorizou a entrada no terreno. Durante as buscas, os militares localizaram uma sacola enterrada contendo 3 revólveres, 2 de calibre 38 e 1 de calibre 22. Também foram apreendidas 16 munições intactas de calibre 38 e 7 munições de calibre 22, sendo 4 intactas e 3 deflagradas. O suspeito, ele foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo com numeração raspada. A polícia tem trabalhado, viu? Olha, o Jornal Jangadeiro fala agora sobre a violência no interior aqui do nosso Ceará. Mais uma vez, a ocorrência foi aonde? Isso, no município de Boa Viagem. Um homem foi levado a essa unidade hospitalar, a Casa de Saúde Maria Dília, após sofrer uma tentativa de homicídio. Ele foi esfaqueado durante uma discussão com outro homem no bairro César Calles, durante a manhã de hoje. E um detalhe, a faca usada pelo agressor pertencia à própria vítima. Ou seja, o agressor tomou a arma branca da vítima e usou para praticar o crime. Depois de socorrido e atendido, o homem teve o quadro estabilizado e não corre risco de morte. Agora, um outro detalhe. É incrível como quase todo dia a gente vem falando aqui sobre casos assim lá em Boa Viagem. Como a região está perigosa, hein? Que situação. E que ela melhore, né? E olha, em Russas, a Polícia Militar prendeu um trio suspeito de envolvimento na morte de um casal no bairro Henrique Jorge, aqui em Fortaleza. Quem tem os detalhes é Pamela Marinho. Crime que aconteceu em fevereiro desse ano. Um homem de 25 anos que estava na condição de foragido porque estava sendo procurado por ser apontado justamente como uma pessoa que dirigia um carro furtado e que estava sendo perseguido por uma viatura da Polícia Militar no bairro Henrique Jorge e que durante essa perseguição acabou avançando uma preferencial de um cruzamento em alta velocidade e atropelando e matando um casal lá naquele local. As vítimas foram o Delano e a Andréa Barros. Desde então, a família do casal vinha buscando, pedindo justiça e a polícia vinha procurando esse homem. Imagens de câmeras de segurança da época do crime flagraram quando ele desceu e abandonou o veículo logo após o atropelamento. Ele e uma mulher que era apontada como irmã dele. Essa irmã foi presa no dia do atropelamento. Ela disse que ele que estava dirigindo o carro, ele que tinha furtado esse carro sem ela saber, portanto ela foi solta em audiência de custódia. Ele não tinha sido preso desde então. E o que é que se descobriu agora? Que depois que saiu aqui de Fortaleza, ele foi se esconder no município de Russas, no interior do Ceará. E lá, em Russas, passou a atuar como um dos líderes locais de um grupo criminoso de origem carioca, como se fosse o número 2 dessa facção. Portanto, uma pessoa que já era perigosa e passou a ser ainda mais. Esse homem já tinha uma ficha criminal bem extensa, ele já tinha passagens por roubo, por tráfico de drogas, por posse de arma de fogo.
Inclusive, nós recebemos uma informação de uma fonte ligada à Secretaria de Segurança Pública de que no momento do atropelamento aqui em Fortaleza, ele usava uma tornozeleira eletrônica, estava sendo monitorado justamente por uma dessas passagens por roubo e que depois do crime rompeu essa tornozeleira e fugiu. Foi se esconder no interior do Ceará e agora a Polícia Militar conseguiu localizá-lo graças ao Serviço de Inteligência do Estado, que conseguiu apontar direitinho o local onde ele estava escondido. Então, a Polícia Militar, equipes do Raio e da Força Tática foram até esse endereço e realmente o encontraram lá. Ele não estava sozinho, estava na companhia de mais 2 pessoas, uma mulher de 25 anos e um homem de 24 anos. E o grupo estava com um revólver calibre .38, com drogas e com uma quantia significativa de dinheiro. Então, o trio foi preso, foi levado lá para a delegacia de Russas e agora a polícia vai dar continuidade aí a todo esse trabalho, mas pelo menos veio essa resposta de que se esse homem for realmente o que é apontado como o que atropelou o casal aqui em Fortaleza, agora vem a justiça para a família do casal. É isso. Olha só, gente, um arrombamento seguido de furto aconteceu na madrugada desta sexta-feira no município de Crateús. O caso aconteceu em uma farmácia que fica na rua Dom Pedro II, próximo ao Arco de Nossa Senhora de Fátima. 2 pessoas ainda não identificadas invadiram o local usando aí um pedaço de madeira e arrombaram o portão principal do estabelecimento. Dentro da farmácia, os homens levaram vários objetos. Nas imagens aí de câmera de segurança, dá para a gente perceber o momento em que eles entram e praticam o furto. Um boletim de ocorrência foi registrado. Agora, olha que notícia bacana. Uma espécie animal nativa aqui do Ceará e ameaçada de extinção começou a se reproduzir no Planalto da Ibiapaba após 114 anos. Dá para acreditar? Agora eu quero saber que espécie é essa, com Rômulo Magalhães, que tem todas as informações para a gente. Isso é uma excelente notícia, viu, Rômulo? É isso aí, Julião. Bota excelente nisso, viu, meu amigo? Porque é um periquito conhecido pela espécie periquito cara suja, né? Ele tem ali o rostinho escuro, né? Justamente que dá essa denominação a ele. Espécie nativa do Ceará, ameaçada aí de extinção e que depois de 114 anos conseguiu se reproduzir. Prestem atenção, foram 3 filhotes que nasceram exatamente aí na Reserva Natural Serra das Almas, no Planalto Ibiapaba, que fica entre os municípios de Crateús, aqui no Ceará, e Buriti dos Montes, no Piauí. O que, na verdade, parece ser aí algo corriqueiro, que a gente pensa assim, não, é qualquer coisa. Mas, na verdade, não é, né? Tem uma grande representatividade, tem uma grande alegria também para o meio ambiente, para a fauna em si, né? Justamente porque trata-se de uma espécie ameaçada de extinção e que agora está se reproduzindo. 3 filhotes aí que vão ganhar a natureza, né? A fêmea que colocou os ovos é uma das 3 aves que foram recebidas aí por um parque temático que é voltado para a preservação e os cuidados com os animais e também a conservação ambiental. Esses animais que, inclusive, silvestres, né, são frutos de resgates e também outros trabalhos realizados por órgãos ambientais. Esse parque, nesse caso, teve um trabalho aí bem importante, né, bem central nesse processo, até porque ele também ajuda aí nessa questão dos cuidados, né, e no trabalho de recuperação para posteriormente os outros órgãos decidirem para onde esses animais irão, né? Posteriormente serão colocados aí para a natureza. Julião, mas a gente fica muito feliz, né? Essa espécie, né? O periquito cara suja voltando para a natureza e voltando aí com muito mais espécies, né? Muito mais animais aí pela natureza. Volto com você. É isso, só tem aqui no Ceará, meu povo. A gente tem que preservar, tem que ajudar. Também tem um soldadinho do Araripe, que é uma espécie nativa do nosso Ceará. A gente tem que lembrar, natureza tá aí para ser livre, para ser solta. Então, ó, tudo dê certo para todos nós. Obrigado, Rômulo. O JJ dá uma pausa e daqui a pouquinho a gente fala da morte de um bebê de apenas 1 mês de vida. Nossa, sabe quem é o principal suspeito, Fagata? A gente conta já. Rapidinho.
Muito bem, uma boa noite para você. 7 horas mais 16 minutos. Uma boa noite para quem está chegando agora também. Gente, olha só, que história terrível que veio do interior aqui do nosso Ceará. Um pai, olha só, não errei não, é suspeito de matar o próprio filho. Um bebê de apenas 1 mês de vida. O Natan Mota vai contar pra gente os detalhes, ele está chegando aqui. Boa noite, ô Natan, cadê você? Isso, explica pra gente, por favor. Ótima noite, Fagata. Você, boa noite, Julião, a você que acompanha o JJ. Vamos falar então desse caso que vem direto do município de Jardim, aqui no interior do estado, região sul do nosso Ceará. O caso, que envolve a morte de um recém-nascido de 1 mês de idade, chama a atenção pelas circunstâncias misteriosas em que a morte do garoto foi registrada. A criança chegou a ser levada a uma unidade de saúde do município, mas já chegou no hospital sem vida. E a população vizinha aonde tudo aconteceu relata que o pai da criança seria o principal suspeito de ter tirado a vida do bebê. Com uma fralda, ele teria estrangulado o próprio filho. O caso, obviamente, foi parar na Delegacia Regional de Jardim, que investiga as circunstâncias desse suposto homicídio, já que até o momento a causa da morte ainda não foi revelada. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, no município de Juazeiro do Norte, para que sejam feitos os primeiros exames e um laudo cadavérico seja emitido para que a causa da morte oficial seja comunicada às autoridades. O fato é que o município de Jardim, no interior do estado, se vê chocado pela brutalidade com que uma criança recém-nascida teve a vida ceifada nesta sexta-feira. Fagata. Ô, Natan, teve outro caso também triste de uma criança que teve uma alergia a um medicamento, é isso? Conta pra gente esse caso. Olha, Fagata, essa outra situação também é tão revoltante quanto a última, viu? O menino de 9 anos de idade, que foi identificado como Sidney Gabriel da Paz Dias, acabou morrendo após ser receitado com uma dose de dipirona quando estava tratando uma lesão em um dos pés. A história toda começa no último dia 21 de abril, quando o Gabriel, como era conhecido, acabou torcendo o pé durante uma partida de futebol com os amigos. Durante os próximos dias, ele fica em casa com dor e é levado para o Hospital Municipal de Novo Oriente, onde tudo aconteceu. No local, os médicos o receitam com uma dose intramuscular de dipirona. Uma injeção nas nádegas foi o que foi receitado. Ele volta para casa. No dia seguinte, apresenta sintomas de reação alérgica. A mãe e os responsáveis do garoto levam novamente Gabriel para o Hospital Municipal de Novo Oriente. Lá, na unidade, os médicos ignoram a fala da família sobre a reação alérgica e receitam novamente uma dose de dipirona. Com reações intensas, o garoto é levado para um hospital da rede municipal de uma cidade vizinha. No local, os médicos decidem encaminhá-lo para o hospital de Sobral, com receio de que ele não sobrevivesse. O medo se concretizou. Durante o trajeto entre o município onde estava até Sobral, que tinha uma unidade mais avançada para atendimento, Sidney Gabriel acabou morrendo. A família do garoto relata negligência por parte dos profissionais do município de Novo Oriente. E por meio de nota, a Prefeitura Municipal informou que investiga as circunstâncias do atendimento e em breve deve tomar medidas cabíveis para entender a morte desse garoto diante do atendimento realizado pelo Hospital Municipal de Novo Oriente. Um caso realmente lamentável e revoltante, Fagata. Que tristeza, que tristeza. Mas é isso, uma boa noite para você. Segue o seu caminho. Obrigado pelas informações, Natan. E olha, obras municipais paradas estão aos poucos sendo retomadas. Entre elas, a construção de creches e escolas dentro de grandes conjuntos residenciais aqui de Fortaleza. Mais de 13 mil pessoas vivem no conjunto residencial José Euclides Ferreira Gomes, no Grande Janguruçu. Os primeiros apartamentos foram entregues em 2017. Quase 8 anos depois, moradores ainda lutam por melhorias para a comunidade. Necessidades básicas, como instituições de ensino para as crianças, que precisam se deslocar para outros bairros, que mesmo não tão distantes,
são marcados por conflitos territoriais. Os filhos de Marclene estudam no Conjunto Palmeiras, porque a única escola de ensino fundamental no José Euclides não tem vagas suficientes para todos os jovens moradores. É muita gente para pouca vaga. Inclusive que eu botei aí o nome, mas não saiu o nome deles. Nenhum dos dois, não consegui vaga ali. Uma demanda antiga da comunidade era um centro de educação infantil para atender as crianças mais novas. Ele está em construção e deve ser entregue neste ano. A maioria estuda na creche bem mais lá embaixo, essa aqui vai ficar bem mais próxima. Esse novo equipamento vai facilitar bastante a nossa vida. É muita fila de espera nas escolas, nas creches, e assim vai atender a necessidade de todo mundo. Lucas está na expectativa para a inauguração do Centro de Educação Infantil Residencial José Euclides, para tentar matricular o filho de 2 anos. O menino tem transtorno do espectro autista e estudar pertinho de casa vai trazer segurança para os pais. A gente sabe que, querendo ou não, é uma questão de ter mais cuidado, uma questão de ter mais tato para compreender. A gente espera mais essa questão do suporte, sabe? Tá torcendo muito para que a daqui entregue esse suporte para a gente, que vai ser um grande alívio, né? Além de ser perto de casa, a gente consegue também monitorar e dar mais assistência. No ano passado, as obras no equipamento foram paralisadas, mas foram retomadas neste ano e estão em ritmo acelerado para entrega. Situação semelhante à da Escola Municipal Residencial Cidade Jardim, localizada no José Walter. Ela vai ter capacidade para atender 420 alunos por turno, aumentando as vagas para as famílias do conjunto habitacional. Cidade Jardim, ela está em torno de 80% de execução. A empresa está trabalhando para a gente poder terminar no menor tempo possível. E a do José Euclides também em execução, já com 91% de execução. De acordo com o secretário de Infraestrutura de Fortaleza, as 2 unidades estão entre as dezenas de obras espalhadas por toda a cidade que estavam paradas quando a nova gestão assumiu. 60 já foram retomadas e 5 já foram entregues. O critério principal foi ter obras em todas as regionais e aquelas que a população mais precisa, principalmente a população mais carente. Por exemplo, educação. Nós temos datas de entrega dessas obras. Não nos interessa entregar a obra da educação, por exemplo, em meio de semestre. Então, essas a gente dilatou um pouco para que elas possam ser entregues ou em junho ou em dezembro, para que dê tempo de fazer matrícula e abrir o ano letivo. Obras de saúde são importantíssimas, até porque tinham equipamentos alugados com valores expressivos e que nós estamos refazendo, reabilitando equipamentos públicos, como é o caso do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E nós estamos fazendo agora uma reforma geral para devolver à população. Pessoal, se tem uma coisa que a gente usa todo dia e não fica sem, é o WhatsApp. E o TIM Pré-Chip é o plano perfeito para quem gosta de um zap. Com o TIM Pré-Chip é assim, você tem o WhatsApp ilimitado para tudo o mês todo, mesmo se a recarga acabar. É isso mesmo, aproveita que está no início do mês e recarrega logo. Fazendo uma recarga de qualquer valor, você fica conectado até o final do mês. Dá para mandar mensagens, áudios, fazer chamadas de vídeo e muito mais. E você ainda tem muita internet para curtir. Com apenas R$30 você garante 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Agora olha essa, um grito de aflição dentro de um cemitério, meu povo. Deixou muita gente com medo. Imagina, um gritão vindo do cemitério. Ô, Natan, de volta, coloca o Natan aqui, que eu quero saber que grito foi esse, o que aconteceu, era assombração, era o quê, meu amigo? Olha, Julião, os moradores do município de Limoeiro do Norte, no interior do estado, levaram um baita de um susto nessa sexta-feira, viu? Em determinado momento do dia, os moradores ali do entorno do cemitério de Limoeiro do Norte começaram a ouvir gritos, pedidos de ajuda, vindos da região dos túmulos, ali das sepulturas
que estavam os entes sepultados lá do município de Limoeiro do Norte. Agora você imagine a reação de quem estava por perto de um cemitério e começou a ouvir pedidos de ajuda. Ficou todo mundo naquela, né? Não, vai tu, manda outra pessoa, quem é que vai? E os gritos não paravam, os pedidos de ajuda não paravam. E, por fim, tiveram de acionar o Corpo de Bombeiros Militar lá do município de Limoeiro do Norte para ver o que era. Chegando no local, os agentes se depararam com um homem de 21 anos preso em uma das dos túmulos do cemitério de Limoeiro do Norte. Quando eles chegaram, fizeram apenas o trabalho ali de abrir, você acompanha aí nas imagens, né? De abrir o portãozinho que dava acesso. Agora a pergunta que não quer calar, Julião e Fagata. O que esse homem fazia no interior desse túmulo? Até agora é um mistério. Porque ele mesmo não soube explicar para as autoridades, a população ao redor também não soube conceber aí qual o objetivo desse homem em estar naquele local. Ele podia estar ali passeando, tranquilo, procurando alguma coisa para fazer e acabou ficando preso. O que mais chama a atenção, o que acaba levantando questionamentos, é que o portão teve de ser trancado, né? O ferrolho teve de ser trancado. Agora, como esse homem acabou se trancando ou terminou sendo trancado dentro desse túmulo, vai continuar sendo um mistério. Julião e Fagata, volto com vocês aí no estúdio. É cada uma, meu amigo. Acho que o Ferrugem ajudou ali, que aquele portão tava complicado, viu? E meu amigo Fagata pediu para agradecer ao Gasparzinho da comunicação. Muito obrigado e ótima noite para você. 7h31 e no relâmpago o trovão apareceu. Vai, boa noite! Fagata, Julião, muito boa noite a vocês, boa noite a todos ligados no JJ. Sextou com o Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, tem jogo hoje, 9h30 da noite. São Paulo e Fortaleza, direto de São Paulo, lá no Morumbis, um local onde traz boas lembranças ao Fortaleza de 2021 para cá. São 6 jogos que o Fortaleza não perde para o São Paulo jogando fora de casa, com 4 vitórias e 2 empates. E é claro que o Fortaleza quer manter essa escrita para hoje e precisa, né? Afinal de contas, o time já não vence há 9 partidas na temporada e precisa voltar a vencer, até porque corre risco de descer para o Z4 da competição se perder para o São Paulo. Então, 9h30 da noite, hoje, São Paulo e Fortaleza. Amanhã, quem entra em campo é o Ceará, no estádio Presidente Vargas, às 6h30 da noite, recebe o time do Vitória, que o treinador do Ceará, Léo Condé, conhece bem. Ele era treinador do Vitória antes de assumir o comando no Alvinegro. O Ceará, diferente do Fortaleza, briga na parte de cima da tabela, busca um espaço no G6 do campeonato e vai em busca da vitória contra o Vitória, exatamente para continuar nesse bom começo de Série A. Beleza? Estamos conversados? São essas as notícias do futebol, são esses os jogos da Série A do fim de semana e reforço aqui o convite para todo mundo sempre ficar ligado no Futebolês nas redes sociais com o @soufutebolês. Valeu, um abraço para vocês, bom jornal. Mais final de semana com futebol, com muitas notícias, é isso daí mesmo, o telespectador entende numa boa, não é isso? Agora, gente, se hoje, Julião, é sexta-feira... É, meu amigo, se hoje é sexta-feira, claro que tem dica para você aproveitar o fim de semana. E Lohane Mendonça traz opção bem bacana, o espetáculo Inacabado. Uma atração gratuita no Centro Cultural Banco do Nordeste, no centro aqui de Fortaleza. Um sextou que se preze, um sextou de respeito, é aquele que tem dica cultural e é melhor ainda quando é de graça. E a dica de hoje é um espetáculo que estreia no Centro Cultural Banco do Nordeste. Quem vai falar, Rafael, diretor, dramaturgo, traz uma história que mistura aí a ficção com a realidade, traz a história real para o palco, né, Rafael? Exatamente. É sobre um grupo de teatro, e esse grupo, por um acaso, somos nós, que após muitas crises e um processo de luto pela perda de um integrante muito importante, ele tenta reencontrar suas forças e é na sala de ensaio, num processo criativo, que a gente acaba descobrindo a força de continuar, assim como na vida, né? É sempre um convite para criar, não só a arte. É sempre um convite para seguir adiante. E traz uma reflexão para quem está assistindo, porque a vida imita a arte imita a vida e assim a gente vai seguindo, né? Totalmente. E o artista, ele não está separado disso, né? Existe uma pressão por produtividade, por performar, ser cada vez melhor, fazer cada vez mais coisas e o mercado exigindo da gente. E a gente às vezes esquece que também é gente que está vivo
E eu acho que o teatro é esse encontro de gente com gente, do artista com o público. E eu acho que a gente quer instaurar um outro tempo e espaço para as pessoas, né? E elas perceberem, entrarem em contato com essa coisa que no dia a dia a gente não entra. Esse é o papel da arte, na verdade. O nome do espetáculo é Inacabado. Ricardo, ator, um dos atores. Ricardo, o que é inacabado para você nesse espetáculo? Como o Rafael falou, o espetáculo tem um pouco desse caráter de inacabamento, no sentido de que a gente nunca está pronto, né? Em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade, a gente é muito exigido prontidão, rapidez, velocidade. E às vezes a gente quis nesse espetáculo falar um pouco do processo, de até quando chegar lá, né? Quando é que você chega lá, quando é que não chega. Então esse nível está um pouco borrado ali, a gente não sabe o que está bem acabado, o que não está. É um espetáculo que muito do que não estaria pronto para estar em cena está. A gente resolveu colocar. E o que é que o público vai poder ver aqui nesse palco? A gente preparou um espetáculo que é um pouco performativo também, tem um pouco de atuação, tem um pouco de nós mesmos. A gente fala do nosso interior e desse lado do ser humano, de que a gente... Quando é que a gente está pronto, quando é que a gente não está, a gente fala um pouco disso. E a gente preparou isso e é um espetáculo que as pessoas geralmente saem muito emocionadas, elas riem também. Então a gente passa por vários sentimentos, a gente quer muito convidar todo mundo para sentir isso com a gente. No fim das contas, acaba sendo sobre nós mesmos, né? Sobre o público, sobre as pessoas, sobre profissão, sobre vida, sobre tudo, né? Então, já fica a curiosidade para as pessoas acompanharem essa temporada que começa nesta sexta-feira e todas as outras de maio, né? Exatamente. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, todas as sextas-feiras do mês de maio, que é o mês dos 25 anos do nosso grupo. E aí a gente quis celebrar e a gente encontrou um lugar maravilhoso, que é esse centro cultural tão importante para a cidade. E aqui a gente vai ter esse encontro com o público. A entrada é gratuita, mas a plateia é limitada, então tem que fazer uma inscrição no site outgo.com.br, emite o ingresso e vem assistir. Tem várias sextas-feiras para aproveitar, então não dá para perder, não tem como perder um espetáculo como esse. E essa é a dica do Sextou de hoje. Excelente dica, Lohane. Olha, você quer rever ou perdeu alguma reportagem? Então segue a gente no YouTube do Jornal Jangadeiro, tá? Vai lá, se inscreve, ativa aquele sininho ali para não perder as informações mais importantes da sua cidade e região. E para ficar sempre por dentro do que é importante para você, acompanhe a gente no Instagram do Jornal Jangadeiro. Importantíssimo, viu? E olha, a partir de segunda-feira eu entro de férias e retorno no dia 4 de junho, tá? Você vai ficar aqui em ótima companhia do meu amigo Fagata. Eu estarei aqui, Julião, bom descanso para você. Toque aqui. Saúde, pai, nesses 30 dias. Segunda, estarei de volta. Excelente fim de semana. Tchau. Bons sonhos.